Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Farmacologia e Você. Estamos de volta com mais uma aula de farmacologia. Então se prepare, porque na aula de hoje falaremos sobre o efeito colateral que alguns pacientes apresentam ao utilizar o medicamento Captopril, mais especificamente a tosse seca. Então, na aula de hoje falaremos sobre o efeito colateral que alguns pacientes apresentam ao utilizar o medicamento Captopril, mais especificamente a tosse seca. É importante ressaltar que não são todos os pacientes que irão apresentar a tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar e outros simplesmente não apresentam. E entre estes pacientes que apresentam este efeito colateral, alguns podem apresentar uma tosse seca leve e outros podem apresentar uma tosse seca mais intensa. Aqueles que apresentam uma tosse seca leve simplesmente não incomoda estes pacientes, por isso eles continuam fazendo o tratamento com este medicamento. Em contrapartida, aqueles pacientes que apresentam uma tosse seca mais intensa, ao ponto de incomodar este paciente. Então, nessa circunstância, muitas vezes o médico acaba substituindo por um outro fármaco que possa dar continuidade no tratamento de controle da pressão arterial deste paciente. Bom, vamos entender então o mecanismo de ação do Captopril. Vamos entender como o Captopril ele funciona. O Captopril ele é classificado como inibidor da ECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina. Então, o fármaco Captopril ele vai inibir a enzima ECA e desta forma então ele impede que a angiotensina 1 se converta na angiotensina 2 e desta forma então ele contribui no controle da pressão arterial. Isso porque a angiotensina 1 ele é classificado como um vasoconstritor. Ele promove a vasoconstrição de uma maneira leve. Em contrapartida, a angiotensina 2 ele é classificado como um potente vasoconstritor. Ele promove uma vasoconstrição de maneira intensa. Por isso, a presença da angiotensina 2 em um quadro de pressão arterial é algo negativo, é algo não desejado. Isto porque, quando você fala sobre vasoconstrição, isso leva uma diminuição no calibre do vaso e um aumento da resistência vascular. Consequentemente, a força exercida pelo sangue dentro da parede do vaso será maior e isto terá como resultado um aumento da pressão arterial. Então, à medida que o fármaco Captopril ele bloqueia a enzima ECA, ele impede que a angiotensina 1 se converta na angiotensina 2. Desta forma, então, sem a presença da angiotensina 2, não teremos a vasoconstrição e isso irá então contribuir no tratamento de controle da pressão arterial. Aqui eu quero chamar a sua atenção a um aspecto muito importante para que possamos entender o surgimento da tosse seca. À medida que o fármaco Captopril ele bloqueia a enzima ECA, ele vai então impedir que a angiotensina 1 se converta na angiotensina 2. Mas, em contrapartida, a angiotensina 1 ela vai continuar circulando pelo organismo através do sangue e de maneira inevitável, em um determinado momento, a angiotensina 1 ela vai passar pelos pulmões. E quando a angiotensina 1 ela passar pelos pulmões, ela vai promover uma pequena alteração na pressão pulmonar, mais especificamente nos vasos que estão relacionados aos pulmões. Lembre-se que a angiotensina 1 é classificado como um vasoconstritor. Então, quando a angiotensina 1 ela passar nos vasos sanguíneos que estão relacionados aos pulmões, ela vai promover uma alteração na pressão pulmonar. Então, mediante a essa alteração na pressão pulmonar, as células pulmonares, com o objetivo de regular essa pressão pulmonar, as células pulmonares vai liberar nos pulmões um mediador inflamatório chamado bradicinina, que também apresenta um efeito vasodilatador e desta forma ele consegue controlar ou regular esta alteração na pressão pulmonar. Em contrapartida, a presença da bradicinina nos pulmões irá promover uma irritação nos pulmões.
dando origem à tosse seca. Então perceba, o fármaco captopril ele é classificado como inibidor da ECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina. O fármaco captopril ele vai inibir esta enzima, evitando que a angiotensina 1 se converta na angiotensina 2. E desta forma ele vai contribuir no controle da pressão arterial. Isto porque a angiotensina 2 ela é classificada como um potente vasoconstritor. Por isso, a presença da angiotensina 2 é algo negativo em um quadro de pressão arterial alta. Então, à medida que o fármaco captopril ele bloqueia a enzima ECA, evitando que haja a formação da angiotensina 2, ele vai então contribuir no controle da pressão arterial. Isso porque sem a angiotensina 2 não teremos a presença da vasoconstrição. Em contrapartida, a angiotensina 1 ela vai continuar circulando pelo organismo através do sangue. Em um determinado momento ele vai chegar nos pulmões e quando a angiotensina 1 chegar nos pulmões, ele vai promover uma alteração na pressão pulmonar. Lembre-se que a angiotensina 1 é classificado como um vasoconstritor. Então, com o objetivo de regular esta alteração na pressão pulmonar, as células pulmonares irão liberar nos pulmões uma substância chamada bradicinina, classificado como mediador inflamatório, que também possui uma ação vasodilatador. E desta forma ele consegue controlar esta alteração na pressão pulmonar. Em contrapartida, a bradicinina, quando presente nos pulmões, ela acaba promovendo uma irritação nos pulmões, dando origem à tosse seca. Então, quando o paciente apresenta a tosse seca de uma maneira muito intensa ao ponto de incomodar este paciente, o médico ele tem várias opções dentro da farmacoterapia para poder estar substituindo este fármaco por um outro que possa dar continuidade no tratamento de controle da pressão arterial deste paciente. Um exemplo seria o fármaco losartana. O fármaco losartana ele é classificado como inibidor da angiotensina 2. Perceba, o fármaco losartana ele permite que a enzima ECA converta a angiotensina 1 em angiotensina 2, mas quando a angiotensina 2 ela for produzida, o fármaco losartana ele bloqueia esta angiotensina 1, evitando desta forma todos os efeitos que seriam surgidos através da angiotensina 2, entre um deles a vasoconstrição, a qual iria promover um aumento da pressão arterial. Então, à medida que o fármaco losartana ele bloqueia a ação da angiotensina 2, ele atua também no tratamento de controle da pressão arterial, sem apresentar a tosse seca. Isto porque não teremos então aí a presença da bradicinina circulando no sangue, indo para os pulmões e promovendo esta irritação, gerando a tosse seca. Aqui eu quero chamar a sua atenção e declarar a você: nunca faça a substituição de um medicamento sem a orientação do seu médico. Da mesma forma como você também nunca deve fazer a automedicação. Isso porque se trata de algo extremamente perigoso. Lembre-se, você só tem uma vida, por isso não brinque com automedicação ou até mesmo com a substituição de um medicamento por outro sem a orientação do seu médico. O médico, ele é o profissional capacitado que pode te avaliar e através da anamnese, ele vai poder passar o melhor tratamento para você. Se porventura você estiver utilizando um medicamento e perceber que está tendo algum tipo de efeito colateral, algum desconforto, procure a orientação do seu médico. Não substitua por um outro sem antes ter a orientação do seu médico, pois ele vai avaliar a sua situação e mediante esta anamnese, ele saberá qual o melhor medicamento e qual o melhor tratamento para você. Dentro da farmacologia é utilizada uma palavra chamada idiosincrasia, característica peculiar de maneira intrínseca que cada indivíduo apresenta mediante o uso de uma determinada substância. Em outras palavras, cada pessoa pode apresentar uma resposta diferente mediante o uso de uma determinada substância. Por isso, não é porque o seu amigo utilizou um determinado medicamento, ele teve uma resposta muito boa. Isso não significa que você terá esta mesma resposta. Em virtude desta idiosincrasia, característica peculiar
peculiar, de maneira intrínseca, que cada indivíduo apresenta mediante ao uso de uma determinada substância. Por isso, nunca faça automedicação e procure sempre a orientação do seu médico antes de fazer qualquer alteração ou substituição de um determinado medicamento. Para poder concluir essa aula, lembre-se que efeito colateral é diferente de reação adversa. O efeito colateral ele está paralelamente ligado ao efeito terapêutico. O efeito colateral ele não é desejado, mas ele é esperado. O efeito colateral ele é justificado pelo mecanismo de ação do fármaco. Ou seja, dentro da farmacovigilância, quando o efeito colateral ele é identificado, obrigatoriamente ele tem que estar prescrito na bula. Isto porque ele é justificado, ele não é desejado, mas ele é esperado. Em algumas pessoas podem surgir este efeito colateral, em outras não. Mas por que quando é identificado um efeito colateral de um determinado medicamento, este fármaco ainda continua sendo comercializado? Isto porque o mecanismo de ação ele consegue justificar este efeito colateral. Este efeito colateral ele é justificado, por isso ele pode ser controlado. Algumas pessoas podem apresentar e outras não. É um efeito colateral que não traz um risco à saúde daquele paciente. É um efeito colateral que é esperado. Ele não é desejado, mas ele é esperado. Ele é justificado pelo mecanismo de ação. Quando alguma pessoa apresentar de uma maneira muito exacerbada este efeito colateral, o médico tem como alternativa substituir este fármaco por um outro. Ele continua sendo comercializado, isso porque existe a idiosincrasia. Algumas pessoas podem apresentar este efeito e outras simplesmente não apresentam. E por se tratar de um fármaco que tem uma boa resposta em meio à sociedade, ou seja, dentro da farmacoterapia, ele apresenta uma boa resposta, ele continua assim sendo comercializado. Por isso, a importância de nunca se fazer a automedicação. É o médico que irá fazer uma avaliação do seu caso. Ele vai saber se você tem alergia a um determinado medicamento, se você apresenta uma determinada sensibilidade a uma determinada substância. Mediante a essas informações, mediante esta anamnese, ele irá receitar para você o melhor medicamento e o melhor tratamento para o seu caso. No que se refere à reação adversa, não é desejada, ela não é esperada. E a reação adversa, ela pode estar vinculada ou não ao mecanismo de ação. Por isso, é algo indesejado, é algo inesperado. Ou seja, quando surge uma reação adversa, muitas vezes não é possível explicar o surgimento daquela reação adversa. Esta é a grande diferenciação entre efeito colateral e reação adversa. O efeito colateral, ele não é desejado, mas ele é esperado. Ele é justificado pelo mecanismo de ação do fármaco. A reação adversa, ela não é desejada, ela não é esperada. Ela pode estar vinculada ou não ao mecanismo de ação. Por isso que muitas vezes não conseguimos então explicar ou justificar o surgimento da reação adversa. Então, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino para que o YouTube possa te avisar sempre que tiver um novo vídeo disponível aqui neste canal. Lembre-se de deixar aqui abaixo o seu comentário e também de compartilhar. Um abraço a todos, te vejo na próxima aula. Fui!